há cada vez menos pobres no Brasil. Olá, eu sou Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do IDP com os números da economia. Hoje discutimos a conta da pobreza. Há cada vez menos pobres no Brasil, mas para algumas pessoas essa queda na pobreza seria artificial, quer dizer, baseada em termos boa parte da população em programas de transferência de renda. Nessa crítica, a pobreza deveria ser medida pelo número de pessoas que saem da assistência social e não pelas que recebem esses pagamentos. Nos últimos episódios, discutimos os objetivos fundamentais da República, estabelecidos pela Constituição, que são objetivos eminentemente econômicos. Hoje vamos conversar então sobre um dos objetivos que talvez seja aquele em que fizemos mais progresso, o da erradicação da pobreza. A pobreza é acompanhada principalmente em termos monetários. Vemos quantas pessoas têm uma renda abaixo de um limite, chamado de linha de pobreza. O IBGE reporta no Brasil tipicamente duas linhas, a linha da pobreza e a linha da extrema pobreza. As linhas que usamos aqui são linhas internacionais, construídas pelo Banco Mundial. Assim, a taxa de pobreza é o percentual de brasileiros que vive com menos do que R$ 670 por mês, e a taxa de extrema pobreza é o percentual que vive com menos de R$ 210. Desde 1988, o ano da Constituição, que trouxe o objetivo da erradicação da pobreza, evoluímos bastante. A extrema pobreza desabou mais de 90% e a pobreza caiu mais de 60%. Para essas duas séries, houve períodos importantes de queda, como o Plano Real nos anos 90, que debelou a hiperinflação, o crescimento econômico dos anos 2000 e as políticas redistributivas dos governos petistas, o auxílio emergencial no início da pandemia de Covid-19 e a expansão do Bolsa Família nos últimos anos. O real foi decisivo porque a inflação corrói rapidamente o poder de compra. Ela penaliza desproporcionalmente os mais pobres. Quem tem poucos recursos não consegue se proteger da inflação investindo em ativos financeiros ou comprando em grandes quantidades para se antecipar aos aumentos. Quando os preços sobem de um dia para o outro, a renda de quem ganha pouco vira pó antes do fim do mês. Ao estabilizar a moeda, o Plano Real permitiu que a renda dos mais vulneráveis passasse a valer de fato. Conta comigo. 22% a taxa de extrema pobreza em 1888. 1,5% a taxa estimada para 2023. 8 milhões a quantidade de pessoas que saíram da miséria somente nos últimos anos, desde 2019. Na década de 2000, o Brasil viu um período virtuoso de crescimento com geração de empregos, inclusive empregos formais, com carteira assinada. Esse movimento permitiu que famílias saíssem da pobreza por meio do trabalho. Já nos anos mais recentes, políticas como o auxílio emergencial durante a pandemia e a expansão do Bolsa Família atuaram principalmente sobre quem está fora do mercado formal e vive com rendas abaixo do salário mínimo. Para essas pessoas, muitas vezes informais ou sem trabalho algum, a transferência de renda da assistência social fora da previdência contributiva é essencial para garantir um mínimo. Além de reduzir a pobreza no curto prazo, esses programas também estimulam o consumo em lugares periféricos. Conta comigo. 62% a taxa de pobreza, aquela linha mais alta, lá em 1988. 22% a taxa de pobreza em 2023. 10 milhões, o número de pessoas que saíram da pobreza desde 2019. Progredimos muito, mas ainda há bastante o que ser feito. Como falamos no início do episódio, a queda recente foi muito baseada na expansão do Bolsa Família, que quintuplicou de orçamento. Embora o mercado de trabalho também tenha melhorado bastante, o fato é que o gasto do Bolsa é uma parte fundamental desse resultado. Isso é bom, mas queremos que seja ainda melhor. O importante é não voltar atrás. É melhor pensar em reformas no Bolsa Família do que simplesmente em cortes. Realmente chama atenção que a pobreza e a extrema pobreza talvez tenham caído até pouco, alguns pontos percentuais, se consideramos que o programa aumentou em 400% quase. Além disso, como o próprio IBGE divulga nas suas estatísticas, o hiato entre as taxas de pobreza e extrema pobreza, quando considerados os benefícios sociais, nunca foi tão alto. Quer dizer, sem as transferências de renda, muitas pessoas voltariam à pobreza ou à miséria imediatamente, pelo menos em um primeiro momento. É por isso que se fala em certa dependência nesse sucesso dos últimos anos das transferências de renda, o que para alguns seria uma queda artificial da pobreza. Os cálculos do IBGE diferem um pouco das estimativas do Banco Mundial, que foi as que a gente usou no restante do episódio, mas elas mostram que sem as transferências de renda, a pobreza seria 5 pontos percentuais maior hoje no Brasil e a extrema pobreza cresceria em quase 7 pontos, o que basicamente significa triplicar se o dinheiro dos programas como Bolsa Família simplesmente cessasse.
O IBGE tem feito uma divulgação nova que é muito bacana e que referenda nossa preocupação. É o recorte por estratos geográficos. A média brasileira de pobreza ainda esconde muitas desigualdades. A taxa de pobreza total, abaixo de 30%, esconde lugares em que ela ainda é muito mais alta, de o dobro, como o Vale do Rio Purus, no Amazonas, o litoral e a Baixada Maranhense e o entorno metropolitano de Manaus, com taxas acima de 60%, ou seja, 3 a cada 5 habitantes vivendo abaixo da linha da pobreza. Mesmo no centro-sul do país, alguns lugares chamam a atenção. Existem taxas acima da média nacional em lugares do centro-oeste e do sudeste, ou seja, não apenas no norte e nordeste. O destaque aqui vai para o entorno metropolitano de Cuiabá, a região integrada de Brasília, em Goiás, e o arco metropolitano de Nova Iguaçu, no Rio. Nessas áreas, 1 a cada 3 ou 1 a cada 4 pessoas está abaixo da linha da pobreza. Melhorar os programas de transferência de renda e fazer a economia crescer para que o mercado de trabalho prospere continuarão, então, sendo importantes para cumprir, nos próximos anos, o objetivo da Constituição. Nosso podcast sai às segundas e sextas-feiras. Eu sou Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir IDP nas redes sociais. Até a próxima. Conta comigo.